Quando é proibido usar a vírgula? Existem duas situações em que a vírgula não deve ser usada de maneira nenhuma, entre o sujeito e o predicado e entre o verbo e seu complemento. Para entender isso, vamos precisar de mais uma dose, pequena, quase homeopática, de gramática. O sujeito é quem sofre ou pratica a ação. Ele pode ser tanto um termo quanto uma oração completa, como acontece em assistir a séries de TV, um dos meus principais hobbies. O verbo é a ação praticada ou sofrida, e o complemento, o que ou quem. Ou seja, nada de colocar vírgula entre assistir e as séries de TV, nem entre a primeira oração e a segunda. Combinado? Quando o uso da vírgula é facultativo. Existem ainda algumas situações nas quais o uso da vírgula é facultativo, ou seja, cabe ao escritor decidir se a coloca ou não. Esse é o caso de quando ela aparece, por exemplo, na frente das expressões adverbiais que sucedem o sujeito. Não entendeu? Vamos a um exemplo. Amanhã, o meu avô tomará café comigo. Amanhã, advérbio de tempo. Ontem, Paula me disse que estava ocupada. Ontem, advérbio de tempo. Se você quiser, obviamente, pode escrever ambas as frases supracitadas sem a vírgula, assim. Amanhã o meu avô tomará café comigo. Ontem Paula me disse que estava ocupada. Quando as vírgulas são usadas facultativamente, elas geralmente dão estilo à escrita de uma determinada pessoa. Alguns autores são reconhecidos pelo uso de vírgulas facultativas. No caso da redação para a web, a vírgula facultativa pode dar ênfase a um intervalo de tempo, como nos casos acima. Outras situações na qual o uso da vírgula é facultativo são quando elas sinalizam advérbios de locução. Como em: recentemente, me descobri atenta a esses detalhes. Uso facultativo da vírgula. Depois de muitas reclamações, me descobri atenta a esses detalhes. Uso obrigatório da vírgula. Nesse caso, expressivos maiores sempre exigem a vírgula. Enquanto isso, os que são constituídos de apenas uma palavra ficam a critério de quem escreve o texto. Obviamente, essa é a base do uso da vírgula facultativa. Em alguns casos pode ser que você a aplique em um mesmo texto, no qual outras construções similares não têm vírgula. Como já citamos em outro ponto do texto, isso pode ser feito para ajudá-lo a dar ritmo para a leitura. O bom uso da vírgula é, antes de tudo, aquele que faz sentido e proporciona uma leitura mais confortável para quem consome um material. Nos casos em que a vírgula é facultativa, temos uma oportunidade de utilizá-la para enfatizar ou não partes específicas do texto que de outra forma poderiam passar despercebidas. Desvendando as interseções. Até aqui, falamos de um monte de regras e boas práticas que, individualmente, não são tão desafiadoras. Até que chegamos em um texto e encontramos uma frase como: a garota, usando seus superpoderes, tentou ajudar o amigo, mas, apesar dos esforços, falhou. Ué, mas não acabamos de dizer que não podemos separar sujeito e predicado. Como avaliar cada um dos aspectos para saber se essas vírgulas estão certas? O grande segredo é usar a matemática a seu favor. Sim, a matemática. Não precisa pegar a calculadora, porque a analogia é simples. Em expressões matemáticas, quando alguma parte vem entre parênteses, ela precisa ser resolvida primeiro. Com as vírgulas, é a mesma coisa, tente encontrar quais delas formam uma dupla, isolando um determinado trecho da frase, e analise-o individualmente para entender se a regra está certa. A garota, usando seus superpoderes, tentou ajudar o amigo, mas, apesar dos esforços, falhou. Destacando cada par de vírgulas por cores, fica mais fácil entender que aquela depois de garota não está separando sujeito e predicado, mas sim isolando usando seus superpoderes. Assim, se ficar na dúvida sobre alguma vírgula na hora de revisar seu texto, é só conferir se ela faz par com outra para isolar um termo ou se está realmente no lugar errado. Foi um trabalho e tanto chegar até aqui, mas deu para entender que usar a vírgula não tem nada a ver com parar para respirar. Esperamos que as doses de gramática não tenham dado um nó no seu cérebro, mas, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários.